bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado, o boletim de 4 edições diárias que traz tudo o que você precisa saber para operar no mercado financeiro. Bom, a gente começa o boletim de hoje trazendo uma apuração. A Bolsa está subindo forte, quase 3% para casa dos 112 mil pontos, puxada por informações de que Fernando Haddad poderia trabalhar junto com Pércio Arida se de fato for confirmado como ministro da Fazenda. Eu apurei com integrantes do grupo de transição do governo que existe inclusive uma possibilidade de que Haddad assuma a economia e Pércio Arida o planejamento, ou ao menos essa seria a intenção de parte dos integrantes da transição, ainda que não se saiba se de fato Pércio Arida aceitaria o cargo. A Tainá Falcão também apurou que a aproximação entre Haddad e Arida acontece e que há inclusive uma pressão para que Lula defina logo qual que vai ser a sua equipe econômica. De qualquer forma, essa notícia sinaliza de que Haddad, se for confirmado como ministro da Fazenda, poderia fazer uma gestão mais ao centro no comando da pasta, uma gestão mais próxima de Arida, que é ex-presidente do Banco Central, idealizador do Plano Real. Como o mercado é muito imediatista, está reagindo agora à notícia com a bolsa subindo, o dólar caindo, mesmo que isso ainda não esteja confirmado. Até que se confirme, inclusive, de fato, a nova equipe econômica, a volatilidade deve dar o tom no mercado e o mercado deve continuar reagindo a essas notícias. E depois de 2 pregões seguidos, então, o Ibovespa está se descolando da alta das bolsas, que estava se descolando da alta das bolsas nos Estados Unidos. Agora, então, apresenta essa forte recuperação, mas tem outros fatores que também estão pesando positivamente para a bolsa. A falta de consenso sobre a PEC em 200 bilhões de reais também está abrindo uma hipótese de que o valor final da PEC seja menor do que esse proposto inicialmente pelo governo Lula. Isso também está trazendo algum ânimo para o mercado. As perspectivas também de desaceleração de juros nos Estados Unidos estão também contribuindo para um clima maior de otimismo, assim como o IPCA 15, o dado da prévia da inflação, que veio dentro do esperado. O índice ficou em 0,53% em novembro e, olhando os detalhes, os destaques foram a alta de alimentos, a alta dos transportes. Vocês estão vendo aí a trajetória do IPCA 15, que depois de 2 quedas seguidas, em agosto e setembro, voltou a subir, apresenta o seu segundo mês de alta. E aí, justamente o que os economistas diziam que ia acontecer, que era uma retomada dos preços dos combustíveis depois dos efeitos das medidas tomadas pelo governo, de fato aconteceu. Os combustíveis voltaram a subir depois que o efeito inicial das medidas tomadas pelo governo passou em meio às eleições e agora então voltam a pressionar o IPCA 15. Bom, a gente muda de assunto, sai um pouco da bolsa, do dólar, para falar também sobre juros. Com o aumento das incertezas e a previsão de aumento de gastos públicos no novo governo, economistas já estão dizendo que os juros não devem mais cair no ano que vem, que a taxa Selic não deve mais cair a partir de meados de 2023, como se falava antes. Esse assunto é destaque no nosso site da CNN Brasil e o que os economistas dizem é que a curva de juros já está mostrando um certo alívio hoje, mas ontem chegou a bater mais de 15%. Então, significa que as negociações que são feitas pelos operadores do mercado estavam embutindo justamente uma expectativa de juros passando desse patamar, que é o maior patamar desde 2016. Agora, com essa notícia de aproximação entre Haddad e Pércio Arida, talvez isso deu uma aliviada nos juros, as expectativas se reduzirem, e aí vocês estão vendo então as perspectivas aí para os juros futuros que já estão abaixo dos 14%. Então, isso também deve deixar o mercado volátil, além da bolsa oscilando bastante, os juros também estão oscilando bastante com essas notícias ligadas à nova equipe econômica e também à PEC da transição. A gente vai falar também agora um pouco sobre o mercado externo. O mercado americano está fechado, as bolsas de Nova York não estão operando por causa do feriado de Thanksgiving Day, então os olhos se voltam para as bolsas europeias. No momento, as principais bolsas da Europa estão subindo, os índices de Londres, Frankfurt e Paris operam em alta e o principal motivo é justamente a sinalização feita ontem pelo Banco Central americano de que o ritmo de alta dos juros nos Estados Unidos deve se desacelerar. Isso foi indicado na ata do Banco Central americano. E hoje o destaque foi a ata do Banco Central Europeu, que apontou um sentido contrário. No documento, os diretores do BCE disseram que acreditam que os juros europeus vão ter que ser elevados ainda mais para conseguir trazer a inflação do continente para a meta no médio prazo, que é uma meta ali perto de 2%. Lembrando que a inflação na zona do euro está acima de 10%.
E o CNN Mercado de hoje, a segunda edição do CNN Mercado, vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho você tem mais informações sobre o mercado financeiro com o Fernando Nakagawa na terceira edição do CNN Mercado, que vai ao ar às 2:50. Até já, tchau, tchau!